moderna e muitas pessoas continuaram depois. Ela nasceu em 1977, nos Estados Unidos, em São Francisco. Ela era filha de Dora Gray Duncan, que era uma professora e pianista, e Charles Joseph Duncan, que era um poeta. Ela tinha 3 irmãos: Augustine Duncan, Raimundo Duncan e Elizabeth Duncan, que também inspiram nas artes teatrais. Então era uma família de artistas. Desde pequena ela teve muito contato com a arte, com as esculturas, poemas e isso. A dança, eu fiz mais ou menos uma dança agora. Foi com alguns movimentos das coreografias dela mesmo. Eu fiz meio devagar, por causa dessas coreografias. Cada parte que eu parava era de uma dança diferente. A dança dela era uma dança mais leve, uma dança com movimentos naturais. Ela gostava de usar os pés descalços, uma túnica e o cabelo aí dependia. Meio preso, solto ou totalmente preso. E ela quebrava um pouco essa rigidez do balé, que nessa época era a época do balé. Isso ela foi contra. Isso foi um pouco difícil. E desde a infância ela se mostrava isso, que ela ia seguir nessa parte da dança. A família dela era muito pobre. E só quem sustentava era a mãe. Os pais se separaram quando ela era muito pequena. Ela não tinha esse contato com o pai. Foi só com 7 anos ela teve esse primeiro contato. Um homem, ela fala, um cavalheiro bateu na porta com uma cartola, perguntando onde é o apartamento. Ela morava num apartamento nessa época, da senhora Duncan. Ela responde: eu sou filha da senhora Duncan. Ele começa a chorar, abraça e fala: eu sou seu pai. Ela fica toda entusiasmada, vai correndo lá dentro e fala pra mãe, pra família, pros irmãos: tem um homem lá fora dizendo que é meu pai. Aí a família fica meio: o quê? A mãe começa a ficar nervosa, começa a ficar pálida, os irmãos se escondem. E a irmã começa a ter uma crise. E começam a gritar pra ela: vai falar pra ele ir embora, que ninguém quer ver ele aqui. Ela vai lá e, muito educada, fala: a família não está disposta a receber visitas. Bom, ele pega na mão e leva para tomar sorvete, comer bolo, conversar. Ela passa essa tarde com um pai. Ela fica muito feliz, volta muito feliz para casa. E depois eles se encontram muito pouco. Ele tinha uma outra família em Los Angeles. A escola. Ela entrou com 5 anos na escola. Ela odiava a escola. Ela falava que era uma prisão. Você tem que ficar lá, bonitinha, não pode se mexer, tem que ficar na cadeira, não pode sair. E várias vezes ela escapava. Porque ela gostava de ser livre. Eu não gostava que alguém ficasse entendendo ela. Várias vezes ela ia escapar para ir na praia. E isso ajudou a ter a noção do movimento. E outra coisa, esqueci, ela se inspirava muito na Grécia Antiga. Na Grécia, que ela via muitas histórias, via os painéis, os vasos contando as histórias das mitologias. E assim, com 6 anos, ela junta algumas crianças na rua, no bairro, e começa a dar aula de dança. A mãe chega, encontra ela e muitas crianças em volta. Fica meio: o que é isso? Ela explica que agora é uma escola de dança. E ela continua essa escola. Com 12 anos, a escola ficou tão grande que ela acha inútil estudar. Fala: por que eu vou estudar? Eu tenho agora uma escola de dança. E larga. Essa parte da adolescência, a infância,
vai descobrir. Uma coisa, esse contato com o pai, muito pouco, vendo esse relacionamento dos pais, da mãe, da família, ela fala que nunca vai se casar, que ela vai lutar contra o casamento. Isso por causa dos pais, que eles não se davam bem, eles ficavam brigando. Ela fala, não vou me casar, mas ela ainda queria ter filhos, que ia lutar para conseguir ter os filhos, mesmo sendo solteira. E nunca ia se casar, mas ela quebra essa regra no fim da sua vida, que eu conto mais pra frente. E ela teve muitos relacionamentos, mas muitos. Um que ficou marcado, que eu vivia contando pra Deângelo, que era, ela foi para Chicago tentar uma oportunidade. Ela foi lá sem nada, foi com um baú, com algumas joias da avó e $25, pensando que quando chegasse ia conseguir um emprego, começar uma carreira. Mas não foi isso não, demorou para conseguir um emprego, alguma coisa. Ela tentava encontrar os empresários. Ela apresentava, eles falavam, muito bom, mas não serve para teatro. Ela ia nos teatros. Até que ela consegue Augustinho Dali. Ele consegue ingressar nesse teatro. E também, quando ela estava nesse momento, ela conheceu uma moça, que era Amber, que levou ela para tipo uma boate, mais ou menos. E lá ela conhece um polonês, chama Ivan Miroz. Ele tinha 45 anos, ela tinha uns 20. É meio desequilibrado, mas ela se apaixonou por ele. Ela fala que esse foi um dos seus primeiros relacionamentos. Ela fica muito apaixonada e ela fala, eu vou me casar com ele. Eu quero ter uma vida com ele. Eles começaram a namorar tipo escondidos. Ninguém sabia, eles gostavam de ir no bosque, caminhar, colher flores. Mas ela vai precisar, o Augusto Dali, ele vai conseguir ir para Nova York. Isso nasce uma oportunidade. Ela vai para Nova York e precisa se separar dele. Mas ela fala que eles se separam um pouco e ela escreve todos os dias para ele, contando o que acontece lá. Ela vai em Nova York, apresenta, consegue ficar lá. E esse teatro que ela está junto vai fazer uma apresentação que, por uma coincidência grande, é Sonho de uma Noite de Verão, que é o teatro do 8º ano. E ela vai voltar para Chicago, onde ela conheceu e ele estava lá. E eles aí continuam fazendo a mesma coisa, andando nos bosques, colhendo flores. Mas aí, toda vez quando não tinha ensaio, quando tinha um tempo livre, eles se encontravam. Ela estava apaixonada, estava toda feliz. E ela teve que voltar de novo para Nova York, mas com um combinado dele depois. Ela conta para a família sempre está bem junto. Ela conta para a família, tem um moço que eu vou me casar com ele. Conta o irmão, por sorte, tenta descobrir algumas coisas. E descobre que ele é casado, tem uma esposa em Londres. E aí a mãe fala, corta esse relacionamento e ela nunca mais viu. Mas ela ainda sempre foi meio apaixonada por ele. E também ela encontra essa moça mais pra frente, que ela vai mudando para vários países. Ela não ficou só em um, foi em vários. Ela queria muito ir para a Europa, que lá os artistas tinham mais reconhecimento do que nos Estados Unidos. E ela vai para lá. Ela encontra essa moça, ela conversa e várias vezes viraram amigas. Ela recebe uma carta dizendo que ele morreu. E ela fica meio abalada. Ela encontra essa moça, que eu não lembro agora o nome, eu acho que eu não vi o nome dela. Encontra, eles conversam, viram amigas. Ela apresenta
fica em Londres. E lá ela apresenta para a alta sociedade. Ela é uma pessoa sensível. Isso eu me identifico, porque eu sou bem sensível. Ela chorava por tudo. Eu também, por coincidência. Eu tô aqui muito nervosa, não sei se parece aí. Pra vocês, eu tô com vontade de chorar. E ela encontra. E peraí, agora eu não esqueci onde eu tava. Agora acho que eu ia falar da Europa, que ela vai em vários países da Europa. Tá, tô começando. Foi apresentada para a sociedade. Isso. Ah, tá, lembrei. Ela consegue várias vezes apresentar para caridades, dança para caridades. Uma vez ela apresentou para conseguir algum dinheiro para crianças cegas. E ela consegue encher um balde cheio de dinheiro. E vivia fazendo isso. Ela não conseguia o dinheiro para ela, mas para outras pessoas. Nesse tempo, ela passava fome. Às vezes dormia na rua, que não tinha lugar, não tinha que pagar, não tinha esse dinheiro. E foi isso em vários e vários países. Que ela foi também para a Grécia, que ela tanto esperava. Ela fala que a missão da vida dela era para a Grécia. Ela consegue. E em vários outros países. Se eu entrar, eu vou ficar a tarde toda aí. Tem mais pessoas ainda. Não vontade. E vai. Ela tem em 1905, em Berlim, ela conhece um cenógrafo, que é Gordon Gray. E lá ela tem a sua primeira filha. Mas o relacionamento deles não dura muito. Ela se separa. E pra lá, ela e a filha dela. Ela encontra mais um, que é Paris Singer. Ele é o filho do milionário que inventa as máquinas de costura, as máquinas Singer. E lá ela tem mais um filho, que é o Patrick. Tá lá. Eles estavam muito felizes, mas também se separaram. Ela não dura com as pessoas. Talvez seja um pouco difícil de conviver, talvez seja muito mandona. E ela estava muito feliz de conseguir se apresentar, mas acontece uma tragédia. Os filhos estavam num carro, estavam passando pela cidade, estavam em Paris. E o carro cai no rio Sena e eles afogaram. Eles morrem, os dois. Ela perde os filhos, ela fica muito triste. Nesse período ela para de dançar. Até fica bem deprimida, e parou. Mas depois ela continua. E isso foi em 1913. No ano seguinte, para ajudar, acontece a Primeira Guerra Mundial. Parece que está meio contra ela. Acontecem várias tragédias na vida. E fica. Ela ainda para nas escolas, dá um tempo. Depois, quando acaba a guerra, ela volta. Está numa escola dos Estados Unidos. E em 1922, ela vai para a Rússia e conhece o poeta Serge Zemin. É um relacionamento bem conturbado. Ele só falava russo. Ela só falava 6 palavras. Então, eles não se entendiam muito bem. Várias vezes, ele recitava poemas. Ela só ficava... Eu imagino que é assim, tipo... Uma coisa assim. Ele falava que esse relacionamento, que ele bate nela, que ele insulta, mas quando pergunta pra ela fala que não. Agora eu não sei o que é verdade. Se é os jornais ou se é ela falando, mas ele tem uns surtos assim. Não. E quando perguntavam pra ela, quando você começou a dançar? Ela fala, desde o ventre da minha mãe. E assim, esse Sérgio
Lenin, o poeta russo, foi esse que ela se casa. Essa é a única pessoa que ela se casa. E ela fica uns 2 anos com ele e também se divorcia. De novo. E ela só andava com carros conversíveis por causa dos filhos. Caso o carro caia no rio, ela consiga sair. Mas isso não ajudou ela. Porque quando ela estava com uma encharpe, andando num carro, a encharpe enrosca na roda e estrangula. Ela é jogada do carro, quebra o pescoço. E foi aí que acaba a vida dela. Agora, e assim como que finaliza? Agora eu queria falar o porquê eu escolhi. Estava no começo do ano, estava decidida. Eu ia fazer da Marie Curie. Aí o tempo foi passando, eu desisti. Falei, não sei, fui perdendo interesse. Eu estava no zero. Eu não tinha ninguém, estava chegando a hora de escolher, estava sem ninguém, não fazia ideia. Quem que eu vou escolher? Aí a Tabita falou de uma dançarina. Ela falou só o nome e falou para eu pesquisar um pouco dessa vida. Eu pesquisei, eu achei muito interessante, até essas tragédias, mas eu queria fazer dela. Eu comecei o trabalho, eu adorei fazer o trabalho. Toda vez que eu descobri alguma coisa, eu ia lá, toda lá, e aí quando eu hoje contasse que sabe, eu descobri. Eu contava, tanto que a gente saco delas, não tá escrito. Eu ficava lá e eu adoro falar, contaria mais, mas acho que agora eu tenho que finalizar.